Então, quando nós falamos sobre quintismo, quando nós falamos sobre as grandes navegações, nós sempre ouvimos falar sobre Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral da frota de Portugal diz que ele ia para as Índias e houve uma tempestade na qual o barco acabou mudando a rota e chegou ao Brasil. Mas é muito polêmica essa questão. Muitos dizem que, na verdade, Pedro Álvares Cabral sabia, sim, que existia uma nova terra. Já tinha ouvido falar de uma terra muito frutífera, uma terra muito rica, na qual ele queria conhecer. Então, muitos estudiosos dizem que não foi por obra do destino. Ele realmente sabia para onde ele estava indo. Então, voltando ao quintismo, o quintismo ele representa a primeira vez que no Brasil começa a existir literatura. E a gente fala assim literatura entre aspas, porque essa literatura é uma literatura de informação. No iniciozinho das aulas, nós estudamos sobre texto literário e não literário. E nós vimos que texto literário é aquele que brinca com as palavras, é aquele que existe duplo sentido, figuras de linguagem. E o texto não literário é aquele em que a linguagem é objetiva e que passa uma informação. Só que, paradoxalmente, a primeira literatura do Brasil foi uma literatura de informação. E ele também acabava sendo. Então, a gente diz que o quintismo fica conhecido também como literatura de informação. E aqui nós temos algumas imagens que representam as grandes navegações como nos feitos da humanidade. Então, por que literatura de informação? Literatura de informação porque reúne relatos de viagem. Isso é bem interessante, né? Muitas vezes a gente ouve literatura de informação ou a gente ouve também o termo literatura de viajantes. Literatura de viajantes, a gente vai ouvir essa característica, essa denominação. Porque os viajantes escreviam cartas relatando aquilo que eles estavam conhecendo, aquilo que eles estavam descobrindo. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Então, eles descrevem as plantas, os animais e o povo. Imagens que representam os portugueses juntamente com os indígenas, né? Mostra esse choque cultural de culturas de culturas totalmente distintas e a gente começa a pensar civilizada. Qual cultura? Será que o índio não é civilizado? Ou será que o português não é civilizado? Quem seria civilizado? Ah, mas eu sei ler, eu sei escrever, eu uso roupas, eu sou civilizado. Mas, enquanto que os índios não usam roupa, não sabem ler, não sabem escrever, não. E como pode um grupo civilizado fazer tanto mal à humanidade? Isso é civilização? Deixo aí essas perguntas para vocês. Vamos lá. Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães. Então, era esse tipo de pessoa que escrevia, que relatava tudo que encontrava. Os escrivães. Eles faziam parte da frota portuguesa. Então, toda vez que alguém fosse viajar, que fosse para uma viagem longa de descoberta, tinha que ter um escrivão. Vamos lá. Além disso, nós temos os jesuítas. Quem são os jesuítas, professora? Nunca ouvi falar essa palavra. Jesuíta vem de Jesus? Jesuítas são pessoas. Me desculpe, pessoal. Jesuítas são representantes da igreja que têm como objetivo catequizar. Então, eles chegaram no Brasil, viram que os índios
para eles não tinham religião, eles eram pagãos para os portugueses, e eles falaram, não, nós temos que catequizar essas pessoas, né? Para o Deus que eles acreditavam, né? Porque eles só consideravam o Deus católico, o Deus deles. E existem, né? Não existe só a religião europeia, mas eles não deram escolha aos indígenas. A escolha que os indígenas tinham era a seguinte: ou vocês se tornam católicos, ou vocês aceitam Deus, ou vocês serão mortos em nome de Deus. Porque se você não é filho de Deus, você merece morrer. E assim, muitos indígenas foram mortos em nome de Deus. Muito contraditório, né? Porque a gente sabe que Deus não vai querer a morte dos seus filhos. Pelo menos a gente imagina isso. Então, além disso, os jesuítas responsáveis por catequizarem os índios criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quintismo, a literatura de catequese, ou seja, era aquela literatura que tinha como objetivo catequizar os índios. Era uma literatura religiosa, diferente da literatura de informação. Nesse tempo, além das cartas, existiam também as crônicas, né? Então, os principais crônicas de Caminha, que nós já estudamos em sala, nós já lemos a Carta de Pero Vaz sobre o Brasil, que é o texto que é considerado a certidão de nascimento do Brasil, que foi o primeiro texto a ser escrito no Brasil, mesmo que não tenha sido por um brasileiro, mas foi o primeiro texto a ser escrito no Brasil. Pero Magalhães, que também era um escrivão, Padre Manuel de Nóbrega, da Nóbrega, e Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta, ele tem mais popularidade, né? O Padre José de Anchieta, nós vamos ver um pouquinho mais lá embaixo, ele era super inteligente, que ele chegou ao ponto de aprender o tupi para conseguir se comunicar com os índios. Tupi tem vários tipos de línguas. São as características do quinhentismo. O que é que eu tenho que saber? Quando eu vejo uma prova, quando eu vejo alguma coisa, quais são as características do quinhentismo que eu preciso saber? Crônica de viajantes, ou cartas dos viajantes, né? Que ali eu vou estar relatando o que eu estou encontrando. Textos descritivos e informativos. Então, esses textos, eles tinham que ser o mais descritivo possível. Eu tinha que descrever tudo que eu estava vendo de novo, de diferente, ou até que fosse igual a outra cultura, mas eu tinha que descrever e informar tudo ao rei. Conquista material e espiritual, ou seja, o que é que tem de valioso nessa terra, como é a espiritualidade dessa terra. Linguagem simples, eu tinha que ter uma linguagem simples para quem lesse pudesse entender, pudesse ler e entender com facilidade. E utilização de adjetivos. Por que adjetivos? Porque eu estou ali caracterizando o tempo todo, dizendo o que tem, como é. Então, eu estou descrevendo. Representantes do quinhentismo. Muitos viajantes e jesuítas contribuíram com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico suas impressões acerca da nova terra encontrada. Por isso, muitos dos textos que compõem a literatura quintista possuem forte pessoalidade, ou seja, as impressões de caldo. Então, a maioria dessa pessoa, porque assim, foi o que aquela pessoa identificou, o que aquela pessoa viu, sentiu sobre aquele novo lugar. Então, quem nós temos de mais famoso, né, nessa questão é Pero Vaz. Aqui tá a fotinha dele. Esse aqui foi a primeira carta no Brasil e direcionou para o rei de Portugal. Vamos lá. Pero Vaz de Caminha. Ele foi um escrivão da esquadra de Pedro Álvares de Cabral, como eu já havia dito para vocês. E seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros. Professora, lusitanos, eu nunca ouvi falar sobre essa palavra. O que é lusitano? Lusitanos são os portugueses. Então, o que mais vai ser esse relato? O relato que ele faz sobre os indígenas, né? E nós sabemos que foi a questão da nudez,
a questão da cultura dos indígenas. Mas de Pero Vaz, eu já falei bastante em sala, vocês já leram sobre, mas nós não falamos ainda sobre José de Anchieta. Quem foi José de Anchieta? Ele foi um padre e ele tinha como função catequizar os indígenas, tá? Então, José de Anchieta, historiador, quais eram as suas padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. A relação de Padre Anchieta foi tão grande com os indígenas que chegou a um ponto em que os portugueses queriam se aproveitar dos indígenas, que queriam violentar, que não aceitavam, né? Não aceitavam os indígenas questionarem, né, sobre sua condição. E o padre José de Anchieta, ele defendia os indígenas no que ele podia. Ele não deixava que os portugueses escravizassem os indígenas, não deixava que fizessem mal aos indígenas. Pelo menos ele tentava isso, né? Olha, e uma das coisas mais interessantes do Padre Anchieta, que eu disse para vocês, né, é que ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Ele era tão inteligente que ele aprendeu a língua tupi, escreveu uma gramática sobre a língua tupi e para conseguir se aproximar desses indígenas né? Então, eu acho essa uma característica muito importante. Até porque naquela época é uma língua que ninguém nunca tinha catalogado. Então, ele aprendeu de ouvido, ouvindo os indígenas conversando. O padre José de Anchieta só foi totalmente publicado no Brasil na segunda metade do século XX, muito tempo depois. Pero de Magalhães Gandavo foi um gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, a flora e a dimensão das terras brasileiras em seu livro História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil, né? Então, Brasil antes era chamado de Santa Cruz. Além dos animais distintos e das plantas exóticas, ele descreveu sobre os povos indígenas e a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Outra obra que merece destaque é o Tratado da Terra do Brasil. E aí, isso aqui eu trouxe aqui para vocês terem noção de que não foi só Pero Vaz de Caminha que escreveu, que relatou sobre o Brasil. Ele não foi o único. Ele foi o primeiro a escrever aqui nas nossas terras brasileiras, mas ele não foi o único. E tem um outro padre, né? Padre Manuel da Nóbrega. Jesuíta, português e chefe da primeira missa jesuítica América. Participou da primeira missa Salvador e Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Então, ele chefiou a primeira missa no Brasil, né? Que essa imagem aqui representa a primeira missa no Brasil, e que foi onde eles colocaram a cruz. E Salvador e Rio de Janeiro. Seu trabalho no Brasil foi catequizar os índios e suas obras que merecem destaque são até a conversão do gentil, tratado contra a antropofagia. Vocês sabem o que é antropofagia? Antropofagia é o ato de comer carne humana, ou seja, é canibalismo. Os indígenas, eles eram canibais. Eles acreditavam que, ao comer a carne do inimigo, a força do inimigo passavam para eles. Por isso que eles se alimentaram de muitos portugueses quando eles conseguiam matar. Porque eles acreditavam que a força e a inteligência dos portugueses seria transmitido para eles a partir da carne humana, a partir do momento que eles comessem aquela carne. Seria transferido para eles. E aqui nós temos algumas imagens, né? Tem uma charge aqui. Quer dizer que vocês levam o ouro, o minério e o pau-brasil e nós ganhamos o quê? Os índios falando, né? Vocês ganham o direito de fazer piada de português durante 500 anos. Muito sem graça, né? Sem graça demais. Enfim, eu espero que vocês tenham aprendido